Vascaínos e vascaínas, o vídeo de hoje é a terceira parte da série de 3 que a gente está fazendo sobre o tricampeonato carioca conquistado pelo Vasco. Caso você ainda não tenha visto as duas primeiras partes, eu deixei aqui na descrição para você assistir, tá certo? Nessa terceira parte a gente vai falar do tricampeonato carioca conquistado no ano de 1994. Mas antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo, porque aqui no canal tem muitos vídeos falando sobre a história do Vasco, sobre a história de ídolos históricos, então tem muito conteúdo para você fazer uma maratona sobre a história do Vasco. Bom, essa edição do Campeonato Carioca de 94, ela teve uma versão reduzida devido à disputa da Copa do Mundo naquele ano. Em vez dos tradicionais turno e retorno, as 12 equipes foram divididas em dois grupos de 6 e elas jogaram dentro do próprio grupo e contra os adversários também do outro grupo. Os dois melhores de cada chave passavam para a semifinal, sendo a Taça Guanabara disputada em final única entre os dois campeões dos grupos. Para decidir o campeão estadual, houve um quadrangular final, disputado em turno e retorno, onde o campeão era quem somasse o maior número de pontos. Os campeões dos grupos A e B ganhavam um ponto extra para começar esse quadrangular final, e o campeão da Taça Guanabara ganhava mais um ponto extra ainda. O Vasco, então, ficou no grupo A. Após as 11 rodadas, a equipe vascaína ficou com a primeira colocação do seu grupo, com 19 pontos ganhos, com 8 vitórias e 3 empates. Vamos então ver os gols da vitória vascaína por 3-1 sobre o Flamengo, em um jogo com quase 100 mil pessoas no Maracanã, válido pela Taça Guanabara. No Maracanã, quase 100 mil pessoas para o clássico Vasco e Flamengo. Sidney é atingido por boiadeiro por trás, olha aí. O juiz Aloysio Biug dá pênalti. Mais uma vez. Quem bate o pênalti para o Vasco da Gama é Ian. Olha só a tranquilidade do garoto. Ian, Vasco, 1-0. Mais uma vez. No segundo tempo, o goleiro Gilmar do Flamengo repõe a bola em jogo com defeito. França se aproveita e lança Valdir. Ele ganha do zagueiro, olha só, invade a área e toca na saída de Gilmar. Vasco 2-0. Vamos ver por trás. A chegada de Valdir, o toque perfeito, por baixo das pernas do Gilmar. E ele saiu, feliz da vida, 2-0. Mas a reação do Flamengo ficou só nisso. Contra-ataque do Vasco. Hernandes cruza na esquerda. Valdir fatura o segundo dele no jogo. O terceiro do Vasco. Final. Vasco, líder do grupo A. 3. Flamengo, 1. Bom, como o Fluminense foi o campeão do grupo B, a final da Taça Guanabara seria decidida entre os dois clubes que decidiram o campeonato do ano anterior. No dia 3 de abril daquele ano, o Vasco então derrotou o Flu por 4-1, com 2 gols de Valdir, Ian e Pimentel, e se sagrou campeão da Taça Guanabara. No Maracanã, Vasco e Fluminense decidem a Taça Guanabara. Denner bate a falta, Valdir escora e Pimentel completa. 1-0 Vasco. Logo depois, William faz bonita tabela com Denner, que vai ao fundo e cruza para Valdir mandar para dentro. 2-0 Vasco. O Fluminense começa o segundo tempo com pressão total. Lira dá o passe e Ézio faz o dele. 2-1 no placar. Mas o Vasco vai para o contra-ataque. Valdir arranca pela esquerda, cruza. A zaga alivia, mas Ian não alivia não. 3-1 Vasco. E olha o ânimo da moçada. A bola sobra para o William dar belo passe para Valdir fechar a goleada. Final, Vasco 4, Fluminense 1. E o Vasco fica com a Taça Guanabara. É festa Cruz Maltina no Maracanã. Bom, como foi campeão da Taça Guanabara e líder do Grupo A, o Vasco entrou no quadrangular final com 2 pontos extras. Esse quadrangular foi disputado entre os 4 grandes do Rio. O Cruz Maltino começou essa fase vencendo o Botafogo e empatando com o Fluminense, o que estava encaminhando o título vascaíno. Porém, no terceiro jogo veio uma derrota para o Flamengo, o que embolou a disputa. Poucos dias antes do novo jogo contra o arquirrival, uma tragédia aconteceu. O genial atacante Denner acabou morrendo, vítima de um acidente de carro na Lagoa, bairro da Zona Sul do Rio. Denner era um dos destaques do Vasco no ano, pelas grandes atuações, com belos dribles que encantava a todo mundo. A sua morte causou uma grande tristeza em São Januário. Porém, mesmo com o abalo,
os vascaínos estavam determinados a conquistar aquele título em homenagem ao craque. Em um novo clássico dos milhões, empate por 1-1. Na rodada seguinte, o Vasco venceu a equipe do Botafogo. Como o Flamengo havia tropeçado, o Vasco passava a depender só de si para ser o campeão. No último jogo, diante do Fluminense, o Vasco fez um grande jogo. Amassou os tricolores desde o começo. Logo no início, inclusive, teve um pênalti que foi desperdiçado por Ian. O lance em nada abalou a equipe vascaína, que continuou no ataque e pressionando os rivais. Aos 6 do primeiro tempo, Jardel, que havia ganhado a vaga de Jean no time, aproveita um cruzamento de Valdir e abre o placar para os vascaínos. O gol em nada mudou a postura da equipe vascaína no jogo, que continuava pressionando e continuava no ataque. O segundo gol, então, parecia questão de tempo, e ele veio aos 17 da etapa complementar, mais uma vez com Jardel, depois de passe de William. Extremamente confiante no título, a torcida vascaína começou a gritar o nome de Denner no Maracanã. Após o apito final e a confirmação do tricampeonato vascaíno, os jogadores fizeram uma linda homenagem ao craque que acabou morrendo no auge da sua carreira. Para fechar o vídeo, então, vamos ver os gols do Jardel e um pouco da festa do título que deu o tricampeonato carioca aos vascaínos. Mas não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita. O lançamento para o William de primeira. Ótima bola para o Valdir. O Jardel corre livre pelo meio. Bola para o Jardel. Tocou para o gol. Do Vasco da Gama. Jardel. O Vasco sai na frente aos 6 minutos do primeiro tempo. William. O Vasco é muito perigoso. Valdir corre na área. William prendeu. Faz o toque para o Jardel. Grande jogada. Olha o Jardel. Bateu para o gol. Gol! A bola desviou no Luiz Eduardo e entrou. Jardel chutou. A bola pegou no Luiz Eduardo e traiu o goleiro Ricardo Cruz. O Vasco chega muito perto do tricampeonato, Sérgio Cabral. O Vasco então começa a comemorar o sonhado e merecido tricampeonato. Um título inédito para os vascaínos, conquistado com justiça. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e iluminar. Vitória!